Olá, meu nome é Dinidris e está em minha incrível história. É incrível que, estando satisfeitos, não percebamos as verdades ocultas que nos cercam. E de repente, sem aviso, tudo desmorona quando você se depara com a revelação de que sua esposa foi infiel. Como se isso não bastasse, primeiro suspeitei que minha filha de 18 anos e suas amigas estavam entrando furtivamente no porão para se deliciarem com uma cerveja que fiz com minhas próprias mãos. Mas, para minha surpresa, ao assistir às imagens feitas pela câmera instalada no porão, descobri que minha esposa estava saboreando minha cerveja com um namorado secreto. Uma reviravolta inesperada, não é? Como notícia intrigante, deixe-me compartilhar a história comovente de meu amigo JT. Ele também mora em Atlanta e ambos somos membros do clube da cerveja local. Imagine o seu choque quando soube da terrível verdade de que a sua esposa, com quem viveu durante um quarto de século, o traiu durante mais de 2 décadas. Numa reunião recente do nosso clube de cerveja, ele criou coragem e partilhou conosco a sua experiência pessoal. Entre as muitas dicas valiosas que ele deu, uma se destacou em especial. Tire os óculos cor-de-rosa e estude cuidadosamente o estado do seu casamento. Essa observação me tocou porque também tenho minha própria história. Meu nome é Jim e sou casado e feliz com Karen há quase 28 anos. Juntos, demos à luz 3 lindos filhos. A vida parecia idílica em todos os sentidos. Karen, o epítome da elegância e graça, vem de uma família rica e nobre. Apesar dos 49 anos, ela irradia um brilho eterno que pode facilmente enganar quem pensa que ela tem apenas 35 anos. Quanto à minha formação, não posso dizer com certeza se pertenço à classe média ou não, mas tive sorte o suficiente crescer em uma família atenciosa que mora em uma cidade aconchegante perto de Atlanta. Sou o irmão mais novo de uma família com 2 meninos. Nossa criação foi muito peculiar, pois morávamos ao lado de nossos queridos avós. Meu pai, por vontade do destino, trabalhou conscienciosamente na loja de ferragens do respeitado avô. Seguindo uma tradição familiar, meu irmão Ken e eu começamos a ajudar na loja depois da escola e nos finais de semana. Ken, em um esforço para ampliar seus horizontes, continuou seus estudos no Georgia Institute of Technology e tornou-se um engenheiro elétrico experiente, trabalhando atualmente para uma conhecida empresa de papel na Carolina do Sul. Inspirado pelos passos do meu maravilhoso irmão mais velho, também fui para a Georgia Tech como especialista em ciência da computação. Entre o grande número de memórias associadas à minha cidade natal, uma coisa se destaca vividamente. A presença de Joy, uma típica criança abastada de qualquer cidade pequena. Eu não tinha ideia de que, no final, Joy e eu formaríamos uma amizade tão forte que superaria o tempo e a idade. Tornamo-nos melhores amigos inseparáveis desde os 3 anos de idade. Enquanto minha busca acadêmica me levou ao Georgia Institute of Technology, Joy escolheu a Emory University, abrindo seu próprio caminho de busca intelectual. Pela vontade do destino, acabei no papel de casamenteiro de Joy durante suas visitas à minha parte da cidade. Por sua vez, ele retribuiu gentilmente quando me atrevi a entrar em seu território. Eu não tinha ideia de que um dos encontros às cegas que Joy organizou para mim em Emory, ou seja, Karen, iria cativar meu coração como nenhum outro. Foi o único encontro às cegas que me levou a marcar uma nova consulta. Durante todo o último ano, Karen e eu valorizamos cada momento que podíamos aproveitar de nossas agendas lotadas. Quanto mais tempo passamos juntos, mais me convenci do desejo de passar a vida inteira com essa mulher extraordinária. Mas antes de ter coragem de fazer uma oferta, tive que superar um obstáculo. Incutidas em mim por meu avô, minha avó e meus pais as virtudes da diligência e da responsabilidade, senti-me obrigado a cuidar do sustento de minha futura família. Karen veio de uma família rica e nunca soube o que era responsabilidade financeira. Mas meu orgulho e meus princípios não me permitiram viver da riqueza dos pais dela. Se Karen tivesse concordado em se casar comigo, teríamos que seguir nosso próprio caminho, sem qualquer ajuda da família dela. Felizmente, ela aceitou alegremente a oferta. Desde a infância, aprendi que era importante economizar dinheiro para o futuro e economizei diligentemente 10% de cada centavo que ganhava. Foi com parte dessas economias que comprei um anel de noivado para Karen, símbolo da minha devoção e amor. No dia seguinte à minha proposta, criamos coragem e contamos a notícia aos pais dela.
Enquanto Karen e sua mãe irradiavam entusiasmo, imersos nos planos do casamento, o pai de Karen e eu nos retiramos respeitosamente, dando às mulheres a oportunidade de desfrutar da conversa em paz. Depois de compartilhar as boas novas com os pais de Karen, o pai dela gentilmente me convidou para uma conversa particular em seu escritório. Ele demonstrou interesse genuíno em meus planos após a formatura, e eu lhe contei de bom grado que havia aceitado um emprego em uma empresa bem conhecida aqui mesmo em Atlanta. Ele observou com satisfação que conhecia alguns dos líderes desta empresa. Durante a nossa conversa, o tempo pareceu passar e, no final, chegou a hora de nos despedirmos. Karen e a mãe partiram para os preparativos do casamento, que durou 14 meses, sobrando tempo para um estudo aprofundado de cada detalhe. Entretanto, concentrei-me no desenvolvimento da minha carreira, sabendo que o próximo ano me promete perspectivas e oportunidades promissoras. 3 meses depois da nossa primeira conversa com os pais de Karen, Ben enviou outro convite para estudar, o que despertou minha curiosidade e expectativa. Ele confessou seu carinho por mim, reconheceu a simpatia de Karen, mas enfatizou que seu dever como pai é proteger a filha e a família. Perplexo, ponderei o significado de suas palavras. Naquele momento, ele me entregou um papel, um contrato de casamento, que me pediu para assinar. As palavras de meu pai ecoaram em minha cabeça, aconselhando-me a nunca assinar nada sem estudo cuidadoso, questionamento, consulta e deliberação. Enquanto eu lia o contrato, ele esperava pacientemente pela minha decisão. O documento afirmava que, em caso de dissolução do nosso casamento nos primeiros 5 anos, eu teria direito a uma quantia de $100. Além disso, o acordo afirmava claramente que eu não tinha direito a receber quaisquer bens adicionais de Karen ou da sua família. Além disso, o acordo previa um aumento gradual do limite monetário a cada década e, como resultado, no 25º aniversário do nosso casamento, o limite chegaria a $500.000. Pego de surpresa, fiquei sem palavras, pensando em como reagir. Depois de alguns minutos, encontrei forças para dizer: Senhor, amo sinceramente sua filha e sonho que ela será dedicada a você por toda a vida. Mas posso apreciar a perspectiva pragmática desta proposta. Levarei este documento comigo e estudarei cuidadosamente suas consequências. Ele acenou de volta e disse: Ok, esperarei pacientemente pela sua decisão. Sabendo que meu pai é meu amigo mais confiável e leal, imediatamente procurei ele em busca de conselhos. Ele leu cuidadosamente o documento, não uma, mas 2 vezes, e depois disse: Jim, agora está claro por que Ben precisa deste acordo. Na sua forma atual atende exclusivamente aos interesses de sua família, mas quais são os seus desejos e como deseja protegê-los? Investigamos a discussão sobre meus desejos, emoções, aspirações e visão de longo prazo junto com Karen. Meu pai disse: sempre fui da opinião de que se alguém lhe pede para desistir de algo, deve estar disposto a fazer sacrifícios. O advogado de Ben parece colocar o bem-estar da família Thompson em primeiro lugar. É bastante óbvio que o advogado de Ben foi contratado para priorizar os interesses de seu cliente, considerando você um aldeão com participações mínimas, mas com benefícios potenciais significativos. Tanto você quanto eu entendemos o que está no cerne deste acordo. Ben, apesar de reconhecer seu amor atual por Karen, está preocupado com o possível desenrolar dos acontecimentos. Se algum de nós estivesse em seu lugar, provavelmente tomaríamos precauções semelhantes. Após uma breve pausa, continuou o pai: Jim, um casamento pode acabar por vários motivos. Este acordo pré-nupcial cobre todos os motivos possíveis. Se estudar juntos na faculdade é uma coisa, então superar as dificuldades associadas à vida de casado de um casal que trabalha é uma questão completamente diferente. Tem certeza de que você e Karen conseguirão superar quaisquer dificuldades que possam surgir? É possível que a convivência seja complicada por circunstâncias relacionadas ao trabalho, círculo social, dificuldades financeiras, influência familiar ou quaisquer outros fatores. Você quer receber o dinheiro de Ben caso seu casamento não dê certo? Que situação o levaria a exigir dele uma compensação financeira? Meu Deus, sou grato por ter pedido conselhos a meu pai. Procurei meu irmão Ken e ouvi sua opinião, que basicamente coincidia com a opinião de meu pai. Depois de conversar com vários outros curadores, determinei quais mudanças gostaria de fazer no acordo.
Durante nossa próxima visita aos pais de Karen, abordei Ben e pedi uma breve conversa. Ele olhou para mim e se ofereceu para ir ao escritório para dar às senhoras a oportunidade de discutir questões do casamento. Quando entramos no escritório, tirei o acordo pré-nupcial que Ben me deu antes. Senhor, comecei, após consideração cuidadosa, acho que algumas mudanças precisam ser feitas. Ele estava prestes a intervir, mas então fez uma pausa e acenou com a cabeça em consentimento para continuar. Compreendo e respeito perfeitamente o seu ponto de vista, continuei, e quero que saiba que estou me casando com sua filha por amor sincero por ela. Portanto, proponho o seguinte. Durante a primeira década do nosso casamento, proponho reservar uns $0,00000 anualmente numa conta de investimento. Determinaremos em conjunto as opções de investimento mais adequadas para estes fundos. Para fortalecer as nossas relações e desenvolver uma ligação mais profunda, proponho a realização de reuniões trimestrais para rever e discutir estes investimentos. Além disso, no caso infeliz de nosso casamento não prosperar, você manterá os fundos depositados. Karen e eu dividiremos igualmente todos os bens adquiridos durante nossa união, com exceção dos bens recebidos de sua família e da minha, que permanecerão separados. Em caso de divórcio por adultério, o dinheiro permanecerá com você e Karen receberá 100% da propriedade dos bens adquiridos durante nosso casamento. Esta condição não se aplica a bens recebidos de você ou de meus pais. Se o divórcio acontecer em decorrência do adultério de Karen, terei direito ao dinheiro e a 100% da propriedade dos bens adquiridos durante nosso casamento. Novamente, esta condição não se aplica a bens recebidos de você ou de meus pais. No nosso 43º aniversário de casamento, Karen e eu teremos o controle total da conta de investimento. Eu tenho duas perguntas. Em primeiro lugar, por que é que o prazo é fixado em 43 anos? Além disso, você poderia elaborar o conceito de separação do adultério? Quanto ao mandato de 43 anos, é muito simples. A essa altura, ambos teremos 65 anos e os fundos serão usados para nossa aposentadoria. Entendendo minha explicação, ele sorriu e gesticulou para que eu continuasse. Caso nosso casamento não dê certo, apesar de nossos esforços sinceros para reconciliar as diferenças, tudo será dividido de forma justa. Tentamos sinceramente fazer com que tudo desse certo para nós, então por que uma pessoa deveria ser punida? Mas se um de nós cometer adultério, será um acto deliberado que destruirá a base de confiança e fidelidade necessária para a prosperidade do casamento. O casamento é a união de duas pessoas formando um único todo. Nosso objetivo é permanecer fiéis uns aos outros durante toda a vida. Se Karen estiver insatisfeita com nosso relacionamento, ela terá a oportunidade de pedir o divórcio, o que lhe dará direito a qualquer vínculo romântico que desejar. Eu, por minha vez, comprometo-me a permanecer fiel a Karen. Exceto que só exigirei retribuição se ela cometer adultério durante nosso casamento. Isso responde às suas perguntas? Sim, meu filho. Você realmente deu respostas satisfatórias. Providenciarei para que uma versão revisada do acordo seja preparada para você. Agora, vamos nos juntar às mulheres. Algumas semanas depois, convidamos Karen para discutir com ela o acordo pré-nupcial. Karen ficou chocada com tal revelação e nem sequer pensou que tal coisa fosse possível. Quando terminou de ler, ergueu os olhos e perguntou a Jean, você realmente não se importa? Jean respondeu, sim, Karen. Intrigada, ela releu o acordo por um momento. Perplexa, ela perguntou a Jean, por que 43 anos, e que tipo de conversa é essa sobre adultério? Rindo, respondi, seu pai me fez as mesmas perguntas. Em 43 anos teremos ambos 65 anos. Assumiremos que este é o nosso fundo de pensão. Karen estava sentada e um sorriso apareceu lentamente em seu rosto. Ela percebeu que se os dois se esforçassem para que o casamento fosse bem-sucedido e não desse certo, eles teriam a oportunidade de se divorciar e seguir em frente, sabendo que deram todas as suas forças. O adultério é um ato consciente de traição quando alguém engana secretamente seu parceiro sobre sua localização e comunicação. É difícil para mim imaginar algo mais doloroso e enganoso no casamento.
Se não sou o suficiente para você ou se você deseja outra pessoa, imploro que tenha uma conversa aberta e peço o divórcio. Não quero ser desrespeitado e fazer papel de bobo. Meu amor por você permanece o mesmo e espero isso de você. O dia do nosso casamento foi repleto de alegria e a lua de mel foi simplesmente mágica. E agora estamos casados há quase 28 anos e temos 3 filhos. Nosso mais velho, Dan, hoje com 26 anos, leva o sobrenome do meu falecido pai. Benny, de 25 anos, que gosta de atividades ao ar livre, atualmente trabalha em uma das empresas de Ben. Ben, percebendo o potencial de Benny, o orienta ativamente para que eventualmente se torne o gerente da empresa da família. Além disso, Benny foi recentemente aceito no programa de MBA, que iniciará neste outono. Curiosamente, o nome Benny vem do nome do pai de Karen, o que dá um tom especial à sua personalidade. Este acontecimento trouxe muita alegria ao meu pai, pois ele está muito feliz por ter um familiar que pode dar continuidade ao legado da fazenda e da loja de ferragens. Em contrapartida, meu irmão e eu optamos por deixar a fazenda assim que tivemos oportunidade. Além disso, nossa inesperada filha, Emma, completou recentemente 18 anos, e tenho que admitir que ela tem uma capacidade incrível de me influenciar sem esforço. Nossa filha é a atleta mais destacada entre nossos filhos e recebeu uma bolsa integral para jogar futebol na UNC a partir do próximo ano. Quando nossos filhos foram para a faculdade, transformei a sala de jogos do porão em um charmoso bar de cerveja. Minha esposa Karen e eu ficamos muito felizes em realizar reuniões, e o pub se tornou o local de férias preferido de nossa família e amigos. Mas, nos últimos meses, tenho suspeitado que alguém está roubando minha cerveja cuidadosamente preparada. Embora eu não mantenha registros rigorosos, essa suspeita se intensificou. Depois de preparar várias garrafas para a reunião do Clube da Cerveja, fiquei horrorizado ao descobrir que não havia uma única garrafa de IPA entre elas. Durante uma reunião noturna, procurei Fred Jones para discutir minhas preocupações sobre minha filha de 18 anos roubando uma cerveja em minha cervejaria. Perguntei a Fred se ele permitia que sua filha bebesse cerveja, ao que ele respondeu que se quisesse, deixe experimentar. Interessado nas minhas suspeitas, Fred perguntou os motivos da minha confiança. Expliquei que sempre que saía da cidade a cerveja desaparecia misteriosamente. Mas rapidamente descartei a possibilidade de que pudesse ser Karen, já que nunca a tinha visto beber um copo inteiro da minha cerveja. Karen sempre preferiu vinho. Por outro lado, os meninos que visitam meu bar parecem gostar de cerveja, e muitas vezes eu os mando para casa com uma caixa de cerveja cada. Assim, Em e seus amigos continuam sendo os únicos culpados em potencial. Eu tenho uma grande ideia. Podemos instalar uma câmera de vigilância controlada por movimento na cervejaria para capturá-la em flagrante. Você pode configurar a câmera amanhã de manhã enquanto Amy estiver na escola? 11 horas será adequado? Agradeço antecipadamente. Te espero amanhã às 11 horas. Frank foi pontual e instalou tudo com eficiência em apenas 15 minutos. Ele também reservou um tempo para me ensinar como operá-lo, o que levou cerca de 20 minutos. Você acha que deveríamos contar a Karen sobre a câmera? Acho melhor não fazer isso, pois ela pode revelar isso acidentalmente para Amy. Aliás, quando você planeja sua próxima viagem? Vou para Cleveland na próxima semana. Estou viajando na quarta e volto na quinta. Faça uma boa viagem e me avise se conseguir capturá-lo em filme. Deixamos o sistema funcionando enquanto saíamos para almoçar. Nas 2 semanas seguintes, sempre que visitei meu pub, bebi cerveja e olhei os registros. Somente os faxineiros que chegavam nas manhãs de terça e sexta, assim como eu, entramos na fita. Cheguei em casa vindo de Cleveland apenas à 1 da manhã de sexta-feira devido a um atraso de 2 horas no voo. Passei a sexta-feira trabalhando no escritório. À noite, Karen e eu jantamos com os pais dela e depois assistimos à apresentação. Pelo que me lembro, fizemos um churrasco em casa. Após o culto de domingo, cochilei em uma cadeira confortável, voltando para casa. Na noite de segunda-feira, quando Karen estava em uma reunião e Amy no treino de futebol, decidi assistir à fita. Mas depois de 5 minutos assistindo, toda a minha realidade desabou. Eu esperava ver Amy e seus amigos, mas,
Para meu horror, a gravação mostrava Karen entrando no bar, entrelaçando os dedos com os de Jerome. Vale ressaltar que Jerome, junto com sua esposa Diana e sua filha, se mudaram para nosso bairro há cerca de 8 meses. Meu mundo virou de cabeça para baixo quando vi minha esposa, inclinada sobre o braço da minha cadeira favorita, envolvida em um ato íntimo com Gerald. Fiquei entorpecido pelo choque e comecei a olhar fixamente para a tela, incapaz de perceber a situação que se desenrolava diante dos meus olhos. Foi só quando me dei conta de que estava realmente assistindo a uma gravação do churrasco de Sadi que consegui sair do meu estupor. A decepção tomou conta de mim e me arrependi de não ter instalado um gravador de áudio ao lado da câmera. Meu choque inicial se transformou em raiva e, eventualmente, em raiva. Ao longo da minha educação, meu pai sempre enfatizou que é preciso resolver os problemas com a mente clara e não permitir que a raiva controle suas ações. Em primeiro lugar, é necessário recolher todas as informações necessárias e compreender a fundo o problema. É muito importante tomar decisões informadas. Quando estão com raiva, as pessoas costumam fazer coisas estúpidas. Para obter provas concretas, decidi fazer uma pausa para me acalmar e rever a gravação, respirando fundo para me recuperar. Ficou claro que este não foi o primeiro incidente. Enquanto Jerome se vestia, Karen trouxe outra cerveja para ele e começou a se vestir, e ele continuou a beber minha cerveja. Esse homem audacioso não só desrespeitou minha esposa, mas também se aproveitou da situação, bebeu minha cerveja e se deliciou com minhas garrafas. Nesse ponto, parei de gravar e entrei imediatamente em contato com Frank. Ele atendeu no terceiro toque. Frank estava do outro lado. Olá, aqui é Dinetris, eu disse. Você tem alguns minutos? Frank respondeu afirmativamente e eu perguntei mais. Você pegou sua filha roubando cerveja? Minha resposta surpreendeu Frank. Não, eu disse com uma voz preocupada. Encontrei minha esposa com um vizinho e preciso de seus serviços profissionais. Expressando simpatia, ele disse, lamento ouvir isso. O que você precisa? Respondi diretamente a Frank. Tudo. Podemos nos encontrar amanhã? Parei por um momento para verificar minha agenda. Espere, eu disse a Frank. Deixe-me consultar meu diário. Após uma verificação rápida, sugeri um horário. Que tal amanhã às 4 horas? Perguntei. Frank concordou e disse, ótimo, até lá. Antes de encerrar a conversa, perguntei ao Frank, o que preciso levar comigo? Ele apresentou uma lista de itens. A fita, o nome dele, endereço, número de telefone, endereço do trabalho, horário de Karen e quando você sair da cidade novamente. Depois de confirmar nosso plano, eu disse, vejo você às 4. Felizmente, Karen ainda não tinha voltado para casa, o que me deu a oportunidade de organizar meus pensamentos e recuperar o controle de minhas emoções. Cerca de 1 hora depois, M desceu e me informou que havia vindo. Subimos juntos e começamos a conversar sobre o próximo jogo de futebol. Para tranquilizá-la, prometi que estaria lá e a apoiaria. Sendo uma pessoa totalmente imersa na resolução de problemas, decidi não dormir e esperar que minha esposa infiel voltasse para casa. Não pude deixar de me perguntar se ela realmente estava na reunião naquela noite ou se ela tinha algum tipo de caso ilícito. De qualquer forma, pensei comigo mesmo, Frank descobrirá a verdade. O tempo passou e exatamente às 3h55 entrei no escritório de Frank, totalmente preparado para quaisquer desafios que me aguardassem. Expressando simpatia, Frank disse, lamento saber que Karen traiu você. Em resposta, expliquei, conversei com JT, que mencionou como você e Mike Ford lidaram com o caso dele. Você é um profissional. O que recomenda? Compartilhei minha consciência do contrato de casamento e da existência de provas suficientes de adultério, mas minha curiosidade não se limitou a isso. Mas, continuei, quero saber tudo sobre Jerônimo, sua biografia, sua esposa, sua família. Quero que ele seja monitorado 24 horas por dia. Quero ter uma ideia das atividades dele, das pessoas com quem ele se comunica, de como ganha dinheiro, o que é de maior valor na vida dele. A decepção aumentou minhas palavras e declarei, quero ser vigiado não só por ele, mas também por Karen.
Frank reconheceu a magnitude da tarefa e percebeu que seria necessário tempo e esforço para coletar todas as informações necessárias. Garantindo-me que estava pronto, disse ele, pedirei à minha equipe que comece a trabalhar nisso pela manhã. Para melhorar a vigilância, ele sugeriu instalar câmeras de vídeo e gravadores de voz em todos os cômodos da minha casa, bem como no carro de Karen. Percebendo a importância das evidências de áudio, comentei, é uma pena não termos uma gravação de áudio da semana passada. Eu disse a Frank que faria uma viagem de negócios em um futuro próximo. Em 3 semanas, desta vez estarei fora por 4 dias. Depois de avaliar o momento, ele respondeu, ótimo, nessa altura já deveremos ter informações suficientes para você. Você trouxe a fita? Frank perguntou. Eu respondi, sim, trouxe tudo o que você pediu. Então ele me perguntou como chegar em minha casa para instalar o novo sistema. Eu disse a ele, Karen joga bridge nas quintas de manhã, quanto tempo você vai demorar? Frank respondeu, levaremos pelo menos 2 horas. Tendo planejado o cronograma, sugeri, ok, vamos nos encontrar em minha casa na quinta-feira, às 9h30. Ao sair do escritório de Frank, me senti aliviado, percebendo que o caso estava progredindo. Agora só faltava esperar. 3 semanas depois, finalmente me despedi de minha esposa e fiz uma viagem para Austin, Texas. As últimas 3 semanas pareceram uma eternidade, carregadas de antecipação e ansiedade. Guardei todos os documentos legais necessários, preparados por Mike Ford, em segurança, na minha pasta, sabendo muito bem que seria eu quem teria de entregar os papéis do divórcio a Karen. Em vez de ir para Austin como planejado, passei no JTS, sabendo que meu casamento seria anulado no dia seguinte. Como esperado, Frank logo chegou para dar a tão esperada notícia. Foi chocante que menos de 45 minutos depois da minha partida, essa aberração veio até nós e eles se envolveram em atividades íntimas em nossa própria cama. Para piorar a situação, Karen exigiu descaradamente que ele passasse a noite seguinte com ela, sob o pretexto de que nossa filha Amy iria passar a noite com uma amiga. Depois de considerar cuidadosamente minhas opções durante inúmeras horas, finalmente tomei uma decisão sobre como lidar com a exposição da infidelidade de Karen. Para falar a verdade, eu queria muito expulsar os dois de casa, deixando-os nus na rua. Mas escolhi uma abordagem mais civilizada. À tarde, entrei em contato com o pai de Karen e solicitei uma reunião em seu escritório. Percebendo a gravidade da situação, expliquei que havia encontrado um problema e precisava de seu conselho em particular. Tendo concordado em nos encontrar à noite às 18h30, ele se preparou para nossa conversa. Quando cheguei ao escritório dele, o pai de Karen, me encontrou com uma expressão confusa no rosto. Ele sentiu que algo importante estava acontecendo, porque eu nunca havia pedido uma reunião em seu escritório antes. Dirigindo-me a ele com respeito, disse, Senhor, durante todos os 29 anos, sempre considerei você mais um pai em minha vida. Sou grato pela conexão que se desenvolveu entre nós durante esse período. Por causa desse profundo respeito e do papel que você desempenha em minha vida, decidi abordá-lo com o mesmo nível de respeito com que abordaria meu próprio pai nesta situação. Confuso com minhas palavras, ele perguntou, Jim, do que você está falando? Respirando fundo, criei coragem e contei a verdade. Senhor, esta noite vou entregar a Karen os papéis do divórcio por adultério. Chocado e confuso, ele me perguntou, o que diabos está acontecendo? Reunindo meus pensamentos, expliquei, tenho gravações de Karen e seu amante envolvidos em atividades íntimas em nosso leito conjugal. Além disso, sua filha e o namorado dela estão fazendo isso na nossa cama. Atordoado com tal revelação, ele respondeu, isso não pode estar acontecendo. Infelizmente, é verdade, senhor, tenho considerado diferentes abordagens para esta situação. Depois de compartilhar meu desejo inicial, confessei, o que quero mesmo é conhecê-los diretamente e expulsá-los da minha casa. Sua reação incrédula era esperada. Você não está brincando, ele exclamou. Percebendo a importância do nosso relacionamento, confirmei, sim, realmente gostaria de fazer isso, mas por respeito a você, desenvolvi um plano alternativo que gostaria de discutir com você. Durante os 45 minutos seguintes, conversamos delineando o plano que propus, que, no final,
foi escolhido como o mais adequado. No final, às 21h15, Ben e Frank Jones, Brad Williams, Mike Ford e Steve Collins, um detetive da polícia de Atlanta, reuniram-se em minha casa. Depois de apresentar a todos, disse que Karen e seu amante estão agora no quarto principal. Quando nos reunimos na varanda e discutimos o que estava acontecendo, o fone de ouvido de Frank o notificou de suas ações íntimas. Suspirando pesadamente, destranquei a porta da frente e conduzi o público para a sala de estar. Virando-me para Ben, eu disse com simpatia: tenho certeza de que você não quer ver sua filha em uma situação tão delicada. Por que você não espera lá embaixo? Depois de acalmá-lo, confirmei mais uma vez que me comprometo a abster-me de qualquer influência física sobre Karen. Atrás de nós, Brad carregava uma câmera de vídeo, pronta para capturar as provas antes de entrar no quarto. Era importante para nós que soubessem que estavam a ser gravados, tanto para efeitos legais como para confirmar a nossa presença. De acordo com nosso plano, nos acomodamos do lado de fora da porta do quarto, esperando pacientemente que Jerome estivesse pronto para sair. Enquanto caminhávamos pelo corredor em direção ao quarto, podíamos ouvir os sons da intimidade deles. Não eram apenas sons de encontros casuais, mas sons apaixonados de alegrias amorosas. Entramos na sala onde Karen estava sentada, segurando um lençol contra o pescoço, e Jerome tentava se cobrir com um travesseiro. Dirigindo-me a Jerônimo, apresentei as pessoas que me acompanhavam. Jerome, deixe-me apresentar-lhe esta conceituada empresa. Em primeiro lugar, temos Frank Jones, um investigador experiente. Mike Ford, meu advogado de divórcio, está ao lado dele. E, finalmente, conheça Steve Collins, um detetive da polícia de Atlanta. Brad controlou habilmente a câmera, filmando o desenrolar dos acontecimentos. Apesar do desejo ardente de expulsar os dois de casa, eu estava traçando planos alternativos para o destino deles. Antes de continuarmos, eu disse-lhes com firmeza: quero que compreendam que toda a casa tem registrado vigilantemente cada momento durante as últimas 3 semanas. Respirando fundo, continuei, dirigindo-me diretamente a Karen. Karen, não é segredo que Jerome é alguém do seu passado, um hobby antigo. Durante essas 3 semanas, descobri que você iria se casar com ele, não comigo. Olhando ao redor da sala, tive certeza de que todos sabiam a verdade. Todos nesta sala sabem que você decidiu se casar comigo apenas porque seus pais não aprovariam seu relacionamento com Jerome. Não há como negar que você se casou para realizar o desejo deles de ter netos e garantir um herdeiro. Entendo como é importante ter herdeiros e parece que você conseguiu cuidar com sucesso da continuação de sua família por mais uma geração. Mas Karen rapidamente me interrompeu, implorando: Jim, por favor, pare. Não estou interessado em ouvir tudo o que você tem a dizer, nem agora nem no futuro. Você não pode mudar nada no fato inegável de que traiu nosso casamento ao ter um relacionamento íntimo com outro homem em nossa própria cama. Você não pode esperar que eu acredite que foi um simples erro. Tenho uma gravação que mostra como você convidou esse homem para passar a noite com você depois de ele já ter tido um relacionamento íntimo com você 2 vezes em nossa cama, apenas 2 horas depois de eu ter saído da cidade. Portanto, não tente mudar tudo. Não consigo acreditar em uma palavra do que você diz. Olhei para Jerome, dirigindo-me a Jerome com uma mistura de desprezo e admiração. Eu comentei: devo dizer que você é um jogador muito experiente. Eu disse a ele que há 3 semanas nossa equipe o monitorava, buscando todas as informações possíveis. Com a ajuda de Frank, pedi a ele que reproduzisse um DVD para Jerome e Karen assistirem. Chamando a atenção para Karen, pedi-lhe que ficasse atenta, enfatizando que queria que ela visse a verdadeira essência do seu amante. Durante a exibição, foram mostradas cenas da intimidade de Jerome com Karen, bem como episódios individuais de seu relacionamento com outras 2 mulheres. Mas o mais revelador estava por vir, uma cena que exporia a verdadeira natureza de Jerome. Em outra cena capturada em vídeo, Jerome foi visto com amigos em um restaurante na semana passada. A conversa à mesa tomou um rumo alarmante quando alguém perguntou a Jerome sobre seu relacionamento com mulheres casadas. Sem hesitar, ele se vangloriou: sim, caramba, não consigo resistir a relacionamentos com mulheres casadas.
Não há nada melhor do que realizar atos íntimos com elas na cama dos próprios maridos. Quando questionado sobre seus recentes encontros após retornar a Atlanta, Jerome disse com orgulho: "Ah, sim, há 3 mulheres casadas em minha comitiva agora. Curiosamente, um deles é aquele que todos vocês devem conhecer. Lembra de Karen Thompson da faculdade?" Confirmando suas lembranças, alguém disse: "Sim, não é esta mulher que descaradamente visitou nosso apartamento no dia do casamento para que você fizesse essas coisas?" Jerome concordou alegremente, afirmando: "Sim, é exatamente desta mulher que estou falando." Com um misto de descrença e decepção, continuei a compartilhar meu conhecimento. "Estou dormindo com ela há 5 meses, você pode imaginar?" O peso desta descoberta pairou no ar quando ele parou por um momento. "Ela é minha vizinha", disse ele, acrescentando outra camada de engano à já dolorosa verdade. Refletindo sobre o passado, ele lembrou como Karen queria a última intimidade antes do casamento, garantindo que depois disso ela seria fiel a mim. "É isso mesmo", confirmei, acenando com a cabeça para a precisão das minhas memórias, e a gravação continuou. Por um tempo ela realmente manteve sua palavra, até 5 meses atrás. Uma sensação de perplexidade encheu a sala enquanto ele continuava. "Agora ela me diz que se arrepende de ter se casado com ele e não comigo. Você acredita nisso? Ela realmente acredita que eu a escolheria como minha esposa." A tensão estava aumentando, Jerome já estava gritando comigo de raiva e Karen estava enrolada como uma bola, soluçando incontrolavelmente. Frank e Steve rapidamente abordaram Jerome, prontos para ajudar se necessário. Interrompendo a explosão de Jerome, eu disse-lhe severamente para ficar quieto. "Jerome, estamos quase terminando, acalme-se e ouça, não vamos recorrer à violência física a menos que seja absolutamente necessário, acredite. Mas você deve saber que seus genros têm planos próprios para você", expliquei, enfatizando a gravidade da situação. Sua esposa e seus irmãos não ficaram nem um pouco entusiasmados quando compartilhamos a informação com eles. Depois de dizer para ele se vestir, notei que o transporte dele já deveria ter chegado. Mas antes de ele partir, queria ter certeza de que ele entende a gravidade das consequências. "Antes de partir, devo esclarecer que distribuí cópias das provas aos maridos de 2 mulheres com quem você esteve envolvido, bem como a sua esposa." Chocado com minha declaração, Jerome ficou vermelho de raiva e começou a me ameaçar. Dando um passo para trás, respondi calmamente: "Tome cuidado, Jerome, você acabou de ameaçar na presença do meu advogado e de um detetive de polícia." Intervim para fazer Jerome compreender a seriedade da sua ameaça. "Lembre-se também de que sua ameaça está gravada em fita." Então Mike me entregou um maço de papéis, que entreguei a Gerald. Mantendo a calma, continuei a me dirigir a Jerome. "Então estes são os papéis do divórcio que sua esposa me pediu para lhe entregar." Parei por um momento e acrescentei: "Antes que me esqueça, ela queria que eu avisasse que não quer mais ver você. Ela espera que você vá para o inferno e nunca mais volte." A natureza chocante desta declaração não saiu da sala. Continuei a compartilhar informações adicionais. "É interessante que os irmãos dela se ofereceram para buscá-lo esta noite. Eles estão esperando por você lá embaixo agora, e devo informar que eles não estão felizes por terem que esperar até terminarmos nossa conversa." Tendo concluído a conversa com firmeza, eu disse: "E agora é hora de você ir embora. Espero que você aproveite a viagem para casa." Naquele momento, alguém chamou meu nome dizendo: "Ei, Jim." Antes de Jerome partir, foi necessário informá-lo sobre o papel desempenhado pelos irmãos de Karen na coleta de informações sobre ele. Não se esqueça de contar a ele sobre a ajuda significativa que seus irmãos prestaram na coleta de provas contra ele. Lembrei Gerald. Grato pelo lembrete, continuei. "Sim, a documentação que fornecemos à sua esposa abrange um período de pelo menos 15 anos. Com a ajuda de seus irmãos, Frank documentou cuidadosamente um total de 12 casos de adultério. Neste momento, era necessária urgência. Você precisa se apressar, eles estão esperando por você lá embaixo." Eu aconselhei Jerônimo. Steve imediatamente pegou o braço de Jerome e o guiou até a porta. Aproveitando a oportunidade, voltei minha atenção para Karen, minha esposa mentirosa e infiel. "Diga-me,
comecei, fixando meu olhar nela. Qual é a sensação de saber que a pessoa que você pensava ser o amor da sua vida está fazendo o papel de bobo com você? Qual é a sensação de perceber que você era apenas um peão no jogo deles e não era realmente amado? Qual é a sensação de descobrir que você era apenas mais um objeto de desejo de Gerald? Qual é a sensação de perceber que há 30 anos você era apenas um de seus brinquedos? Qual é a sensação de perceber que ele nunca te amou de verdade? Qual é a sensação de saber que você não era o único com quem ele estava brincando e traindo? E agora como você entende que hoje continua sendo o brinquedo dele? Minhas palavras ficaram suspensas no ar, oprimidas pelo peso da verdade. Vendo o efeito das minhas palavras, fiz uma pequena pausa, dando oportunidade de perceber a gravidade da situação. Reunindo meus pensamentos, continuei. Você sozinho destruiu nossa família. Diga-me, como se sente, querido? O silêncio se arrastou enquanto o peso das minhas palavras caía sobre nós. Depois de um tempo, acrescentei, eu lhe disse há 30 anos que a pior coisa que você pode fazer pelo nosso casamento é trair minha confiança por meio da infidelidade. A destruição do nosso casamento já é insuportável, mas destruir toda a nossa família por causa de um homem como Jerome é simplesmente indesculpável. Daquele dia em diante, você eliminou a alegria de cada feriado, de cada aniversário, de cada formatura, de cada casamento e de cada evento familiar especial. Por causa da sua promiscuidade, você perdeu o respeito não só dos nossos filhos, mas também dos nossos pais, dos meus pais e dos nossos amigos. Só de ver você me enoja. É impossível acreditar que passei 30 anos da minha vida amando um homem que nada mais é do que uma pessoa dissoluta. Quando ela estava deitada na cama soluçando, enterrando a cabeça debaixo das cobertas, percebi que ela não valia mais meu precioso tempo. Vista-se e prepare-se para sair. Seu pai está esperando por você lá embaixo. Ele relutantemente concordou em levá-la para casa, embora não queira contar a Alice sobre sua infidelidade. Não tenho mais palavras para te contar. Você tem 5 minutos para vestir as mesmas roupas que usava quando deixou seu amante entrar em nossa casa esta noite, e esta é a sua única saída se não quiser que eu o acompanhe à força até o andar de baixo. Certifique-se de que seu pai esteja ciente de suas ações e saiba a verdade sobre seu comportamento. Agora, por favor, apresse-se e vista-se, pois faltam apenas 4 minutos. Peço-lhe sinceramente que cumpra este pedido. Deixe-me usar outra coisa, por favor. Entendo que o tempo está acabando, mas não consigo me vestir quando todo mundo está me olhando daquele jeito. Leve em consideração meu pedido. Essas pessoas já viram vídeos sinceros seus com seu amante. No entanto, o tempo está se esgotando. Vista-se imediatamente. Devo dizer que chamar a roupa de Karen seria um eufemismo. Ela usava uma blusa transparente, uma saia de couro muito curta e saltos enormes de 10 centímetros. Quando Ben a viu, sua reação falou muito. Afastando-se em estado de choque, ele sussurrou, "Oh meu Deus! Jim, tenho medo de levá-la para casa nestas condições. A mãe dela pode estar muito chateada. Esta é definitivamente uma situação difícil. Por um lado, queria que ela saísse vestida de forma inadequada, mas por outro lado, quero mostrar respeito por Ben e Alice." Houve silêncio na sala. Todos estavam esperando pela minha resposta. "Bem, entendo sua situação. Steve, você poderia levá-los para casa no carro do Ben se eu o seguir? Isso não é um problema. Como amo e respeito profundamente seus pais, estou disposto a lhe dar 10 minutos para subir e se trocar. Deixe a contagem regressiva começar." Com gratidão, ela correu escada acima. Quando ela voltou, ela estava vestida de forma mais conservadora, como uma típica mãe do futebol. Aproximei-me dela e tirei cuidadosamente suas alianças de casamento e de noivado, explicando que ela não as merecia. Quando ela pegou a bolsa, aconselhei-a a deixá-la. Ela sairá apenas com as roupas que estava vestindo. Ben veio até mim, apertou minha mão e me agradeceu por deixá-la se trocar. Ele prometeu que decidiria tudo mais. Uma das provas mais difíceis para mim foi contar aos filhos a notícia da infidelidade da mãe. Ver o sofrimento em seus olhos,
Tentar responder suas perguntas e vê-los lidar com a traição cometida pela própria mãe foi realmente doloroso. A infidelidade de Karen não só destruiu o nosso casamento, mas também privou os nossos filhos de uma família estável. A reação dos meus pais refletiu a reação dos meus filhos, o que aumentou ainda mais a dor. No final, Amy tomou a decisão de desistir da bolsa de futebol da Carolina do Norte e ingressar no time de futebol americano Emory só para ficar perto de mim. Como compromisso, ela concordou em morar no campus com seus colegas de equipe enquanto estudava na Emory. Com a ajuda dela, consegui reformar o quarto e comprar móveis novos para minha casa. Quando ela não está em casa, durmo no quarto de hóspedes. Dan e Benny começaram a me visitar com mais frequência para me ver. Eu realmente aprecio que eles se revezem me acompanhando nas reuniões do clube da cerveja. Benny até se deu ao trabalho de cultivar lúpulo para o nosso clube de cerveja. Estamos planejando organizar uma competição para ver quem faz a melhor cerveja com lúpulo Benny's. É bom saber que Amy cuida de mim e garante que seus irmãos mantenham contato constante comigo. Seguindo o conselho de nossos advogados, Karen e eu chegamos a um acordo para o divórcio sem coerção. Felizmente, Ben reconheceu as provas que eu tinha da infidelidade de Karen, o que me salvou de ter de acusá-la de adultério para obter o controle do fundo de investimento, conforme estipulado no nosso acordo pré-nupcial. Esta decisão salvou Ben, Alice e Karen da possível vergonha associada a um julgamento público. Como gesto de boa vontade, permiti que Ben e Alice separassem os pertences de Karen e reivindicassem seus pertences pessoais. Inesperadamente, 2 meses depois, o pai de Karen me telefonou e se ofereceu para realizar uma reunião oficial em seu escritório. Considerando que conversávamos frequentemente ao telefone, esse pedido me pegou de surpresa. Nos últimos 25 anos, Ben tem me pedido insistentemente para ingressar no negócio de sua família, mas eu invariavelmente recusei, decidindo seguir meu próprio caminho e evitando acusações de que contava com seu sucesso. Para minha surpresa, recentemente ele começou a me convidar para me juntar a ele novamente. Instintivamente, levantei a mão e recusei resolutamente sua oferta. Deixei claro que não pretendia fazer parte da empresa dele. Jim, entendo e aprecio suas palavras de recusa, mas desta vez as circunstâncias foram diferentes. Como estou chegando aos 76 anos, fica claro que Dan, por pelo menos 15 anos, não poderá assumir a gestão do negócio. Sempre tive certeza de que, se algo acontecesse comigo, você interviria e assumiria o controle. O recente incidente com Karen teve um forte impacto em Alice e agora ela precisa do meu apoio. Alice está com tanta vergonha de ter se isolado dos amigos preferindo ficar em casa. Seu consultor se ofereceu para levá-la embora por um tempo. Jim, peço que você me ajude a assumir responsabilidades e a guiar Dan para um futuro de sucesso. Estou profundamente triste ao saber da situação de Alice. Por favor, dê a ela minhas palavras de amor. Mas, senhor, não estou pronto para lhe dar uma resposta esta noite. Peço que me dê alguns dias para pensar sobre esse assunto. Preciso tirar Alice e Karen de Atlanta imediatamente. Por favor, deixe-me saber quando você puder me dar uma resposta. Encontro você aqui em 3 dias para ouvir sua resposta. Diga oi para seus pais. O quê? Eu sei que você costuma consultar seu pai antes de tomar tais decisões. Vejo você em 3 dias. 3 dias depois informei Ben que estava aceitando sua oferta. Dan está entusiasmado com suas funções como guardião dos negócios da família e Ben está certo. Ele ainda terá muitos anos pela frente antes de poder liderar a empresa. Nos encontramos com Dan e Ben todos os meses. Bonnie e Amy estão conversando sobre os negócios de nossa família, certificando-se de que Ben esteja ciente de todos os acontecimentos. Assim, Dan tem um sistema de apoio confiável ao qual pode recorrer para obter conselhos, assim como eu confio em meu pai e meu irmão. Apesar de Karen ter se mudado para a casa dos pais na Flórida, ela mantém contato regular com os filhos. Dean e Benny costumam ir à Flórida para visitar Karen, e Amy passa algumas semanas lá todo o verão. Karen também assiste a algumas partidas de futebol de Amy, mas mantém distância de mim. Alice está progredindo, mas parece improvável que ela retorne a Atlanta. Quanto a Gerald, não sei o seu paradeiro nem o que lhe poderá ter acontecido. Após o divórcio da esposa, pelo que ouvi,
ele se mudou para uma das regiões ocidentais. Ele ganhou uma reputação bastante boa, esteve envolvido em pelo menos 8 processos de divórcio e passou por sérias dificuldades financeiras. Não só a sua vida sofreu, mas também o facto de ter desempenhado um papel na destruição de vários casamentos. No entanto, você não deve culpar apenas ele. Estas mulheres tomaram deliberadamente a decisão de mudar de marido. Eles estavam plenamente conscientes de suas ações, planejaram suas reuniões com antecedência e deveriam assumir a mesma responsabilidade que gerram. Espero que no devido tempo encontrarei novamente alguém a quem possa amar. Sinto muita falta da comunicação no casamento, quando há alguém para abraçar, conversar e compartilhar meu amor. Continuarei a levantar-me todas as manhãs, a expressar gratidão a Deus pelos meus filhos e a aderir a uma abordagem clarividente da vida, até que chegue o momento tão desejado. Também quero dizer que Alice me ligou há uma semana. Ela compartilhou a triste notícia com Lena. Karen foi recentemente diagnosticada com câncer de ovário e agora está sendo tratada. Alice disse que isso poderia acabar muito mal para Karen. Simpatizei com suas experiências com Ben e pedi que me mantivessem informado. Aparentemente, devido ao meu sofrimento e dor, o karma tomou conta de Karen. Olá, o meu nome é Jack. Quero compartilhar uma história sobre meu relacionamento anterior com minha ex-namorada Maya. Estávamos muito apaixonados um pelo outro, pelo menos foi o que pensei. Infelizmente, ela destruiu minha confiança e me traiu, o que foi um choque total para mim. Após a separação, conheci uma mulher maravilhosa chamada Maya. Ela tinha acabado de se formar na faculdade, enquanto eu já trabalhava para uma empresa de tecnologia em rápido crescimento. Desde o momento em que vi Maya, senti uma conexão instantânea, embora não conseguisse entender por quê. Nosso primeiro encontro aconteceu no aniversário da irmã da minha amiga, que era uma boa amiga de Maya desde a faculdade. Não pude deixar de notar que ela notou meu olhar, pois estava constantemente olhando em minha direção durante toda a festa. Superadas minhas inseguranças, finalmente criei coragem e me aproximei dela. Apesar de não me enquadrar nos padrões de beleza geralmente aceitos, tendo herdado um físico forte de minha família, no passado enfrentei repetidamente a rejeição e o ridículo das mulheres. Naturalmente, minhas expectativas foram subestimadas quando se tratava de Maya. Ela era deslumbrante e eu esperava ser rejeitado ou completamente ignorado. Mas, para minha agradável surpresa, ela iniciou uma conversa educada comigo. Passamos o resto da noite conversando casualmente, aproveitando a companhia um do outro. Já faz muito tempo que não experimentei tal sentimento de felicidade e autoconfiança. Percebendo que havia uma ligação entre nós, trocamos dados de contato e, assim que cheguei em casa, entrei em contato imediatamente com ela. Nosso relacionamento floresceu rapidamente. Começamos a passar cada vez mais tempo juntos, a conversar durante o almoço e a ter conversas significativas. A cada dia nossa amizade ficava mais forte. Maya se destacou das outras mulheres de sua idade. Sua gentileza, sagacidade e inteligência me conquistaram desde a primeira conversa. Ficou claro que minha simpatia por ela vai muito além de sua beleza externa. A inteligência e o senso de humor de Maya inicialmente me atraíram. Não era sempre que eu tinha a oportunidade de sair em alguns encontros, mas ela gentilmente me deu a oportunidade. Sempre me senti atraído por pessoas com inteligência e ambição. Nunca gostei de estar perto de pessoas que não têm direção e aspirações. Maya incorporava todas as qualidades que eu admirava. Tendo acabado de se formar na faculdade, ela estava procurando ativamente por um emprego, ia a entrevistas de boa vontade e aproveitava qualquer chance. Observando sua determinação e atitude séria em relação à carreira, só a admirei ainda mais. Os pais de Maya deixaram claro para ela que após a formatura ela deveria resolver seus próprios problemas. Infelizmente, a situação com a amiga estava ficando cada vez mais complicada. Uma amiga costumava ser desleixada, o namorado dela vinha até ela com frequência, e era por isso que o apartamento de 2 cômodos deles era apertado. Tornou-se óbvio que tal situação afeta negativamente o estado mental de Maya. Preocupado com ela, sugeri que ela fizesse uma pausa na situação caótica e fosse morar comigo. Embora eu estivesse apenas começando minha carreira na indústria de tecnologia, tive a sorte de ter um salário decente.
Com minha renda, eu poderia facilmente sustentar nós dois sem depender da ajuda financeira de Maia. Morávamos em um apartamento confortável e espaçoso de 2 cômodos, e eu era responsável por todo o aluguel, contas e despesas com alimentação. Mas nunca considerei isso um fardo, por causa do meu amor por Maia. Todos os investimentos financeiros adicionais pareciam insignificantes para mim. Talvez tenha sido um amor cego, mas durante todo o nosso relacionamento tudo correu surpreendentemente bem e raramente encontramos conflitos sérios. Maia assumiu o controle da casa, lavou a louça com diligência, lavou e comprou mantimentos. Além disso, ela satisfazia constantemente minhas necessidades e desejos na cama, tornando esses momentos incrivelmente agradáveis. Tudo isso foi antes de Masha e eu começarmos a namorar. Maia me contou sobre seu relacionamento tóxico anterior na faculdade, onde sofreu abusos do ex-namorado. Profundamente solidário com ela, disse que era um cavalheiro e que sempre a trataria com gentileza e respeito. Eu fiz uma promessa a ela e estava pronto para cumpri-la. Ao longo da minha vida nunca experimentei problemas de raiva nem recorri à violência física contra ninguém, especialmente uma mulher. Maia tinha certeza de que estava segura na minha presença. Além disso, sempre fui fiel em relacionamentos anteriores e não trairia a confiança de Maia. Felizmente, meu trabalho previa um horário flexível, 60% de trabalho remoto e 40% de trabalho presencial. Essa flexibilidade me permitiu equilibrar a vida doméstica e o trabalho no escritório, proporcionando-nos tempo suficiente para morarmos juntos. Ao falar abertamente sobre minha agenda e reservar tempo para nós, queria mostrar a Maia que nosso relacionamento se baseia na confiança e na abertura. Para mostrar minha devoção a Maia, estabeleci uma regra desde o início do nosso relacionamento. Sempre nos informamos sobre nosso paradeiro, com quem estávamos e o que fazíamos quando saíamos de casa. Isso foi feito para mostrar a ela a profundidade da minha sinceridade e total abertura. Sem esconder nada, tentei criar uma relação de confiança entre nós. Com o tempo, quando nosso relacionamento se tornou mais profundo, começamos a dar passos significativos juntos. Apresentamo-nos aos nossos pais e logo a um círculo próximo de amigos. Se eu não tivesse uma melhor amiga, então Maia tinha uma. O nome dela era Andrea e ela frequentemente passava algum tempo com Maia. Na verdade, Andrea tornou-se um membro da nossa grande família, vindo regularmente à nossa casa e mergulhando nas nossas vidas. Andrea e Maia foram colegas de quarto durante a faculdade. Enquanto Maia sonhava em conseguir um emprego em uma empresa, Andrea assumiu o cargo de gerente de uma loja de varejo em um dos estabelecimentos famosos de nossa cidade. Convivendo com duas irmãs, também profissionais, Andrea levou uma vida turbulenta. Curiosamente, Maia teve a oportunidade de trabalhar no mesmo supermercado onde Andrea ocupava o cargo de gerente. Mas, no esforço de fazer carreira no mundo corporativo do Maia, decidi recusar a oferta. Percebi que ela parecia satisfeita por eu estar cuidando dela, embora eu nunca tenha contado isso abertamente a ela. De brincadeira, Andrea às vezes provocava Maia, chamando-a de mimada. Em resposta, Maia se defendeu, dizendo que trabalhou muito para atingir seus objetivos. Quando adolescente enquanto estudava na faculdade, Maia conseguiu trabalhar meio período, o que atesta seu trabalho árduo. Considerando todos os esforços que ela fez, achei que ela merecia descanso e cuidados. Pessoalmente, não tive dúvidas de que cuidaria de Maia. Além disso, tive alegria em poder fornecer e apoiar meu parceiro. Certa noite, em um restaurante chique, quando estávamos comemorando minha recente promoção, Maia de repente começou a falar sobre casamento. Isso me pegou de surpresa, mas no fundo eu já estava pensando em me casar com ela. Embora a pergunta dela possa ter me surpreendido por um momento, não foi um choque completo para mim. Mas naquele momento eu ainda tinha muitas ideias na cabeça. Decidi dizer a ela que nos casaríamos quando chegasse o momento certo, e o sorriso dela em resposta me acalmou. Para ser honesto, eu queria que ela tivesse uma carreira antes de levar nosso relacionamento para o próximo nível. No fundo, sempre sonhei em me casar e constituir família, e com o aparecimento de Maia em minha vida esses desejos ficaram ainda mais fortes. Além disso, já comprei um anel de noivado, aguardando o momento certo em que ela decidirá sobre sua atividade profissional.
Mas de repente ela se deparou com um anel escondido no meu armário, antes que eu tivesse tempo de fazer a proposta planejada. Para evitar mal-entendidos, tive que ajustar rapidamente meus planos e fazer uma oferta antes do esperado. Quando Maia compartilhou essa notícia pela primeira vez com sua melhor amiga Andrea, notei uma expressão incomum em seu rosto, mais chocada do que entusiasmada. Foi uma surpresa inusitada que surge quando você descobre que uma amiga vai se casar, mas bastante surpresa que Maia decidiu se casar comigo. Eu esperava que Andrea estivesse mais entusiasmada, principalmente considerando que ela será a dama de honra de Maia. Mas a reação dela estava longe de ser entusiasmada. Ela perguntou: "Você está falando sério?" Naquele momento, Andrea soltou um suspiro de desespero e, jogando a bolsa no chão, pegou o anel de Maia. Com esforço, ela se forçou a sorrir e olhou para mim. Acredite, depois de passar muito tempo com eles, senti que algo estava errado. Conhecendo a expressão de Andrea, eu poderia distinguir um sorriso genuíno de um sorriso forçado. Embora eu tenha decidido não abordar esse assunto com Maia, senti que Andrea não estava genuinamente feliz por sua amiga. No passado, observei o comportamento de Andrea comigo, que sempre me pareceu muito agradável. Houve um caso em que nós três estávamos sentados em nosso apartamento. Quando Maia foi até a cozinha para preparar algo para comer, Andrea sutilmente deu a entender que Maia talvez não fosse exatamente quem eu achava que ela era. Entendi o subtexto, mas decidi não prestar atenção. Curiosamente, pedi a Andrea que esclarecesse o que ela queria dizer. Sob a influência do álcool, Andrea simplesmente presumiu que, com o tempo, eu adivinharia o que ela queria dizer. Além disso, a dica de Andrea não foi explícita o suficiente para que eu pudesse tirar conclusões definitivas. Como resultado, continuamos a planejar o casamento sem pensar no comentário dela. Maia imaginou uma grande celebração, convidando todos os seus amigos, parentes e até conhecidos. Mas isso não coincidiu de forma alguma com meus desejos. Não só foi oneroso do ponto de vista financeiro, pois ela não contribuiu com nada, mas também acreditei que havia vida depois do casamento. Meus desejos foram além da cerimônia de casamento em si. A ideia de constituir família e ter filhos era muito cara para mim. Portanto, considerei mais prático encontrar um apartamento mais espaçoso e fazer os demais preparativos necessários para acomodar nosso nascituro. Esse ponto de vista influenciou minha preferência por um casamento mais modesto, que nos permitisse direcionar recursos para criar uma base sólida para nosso futuro juntos. Apesar do desejo razoável de Maia de organizar um casamento luxuoso, expressei minhas dúvidas sobre isso. Ambos entendíamos a insensatez de uma cerimônia extravagante e cara. Para minha surpresa, Maia encontrou um emprego poucos meses antes do casamento. Percebendo que eu não tinha condições de comprar exatamente o vestido de noiva caro que ela queria ou cobrir o custo dos vestidos das damas de honra, ela tomou a decisão sensata de encontrar um emprego e arcar com a maior parte das despesas, libertando-me do fardo financeiro. Sua escolha sábia e prática causou-me uma forte impressão e me fez apreciá-la ainda mais. Eu esperava que depois do casamento ela continuasse a priorizar sua carreira e a contribuir para nossa estabilidade financeira. Além disso, eu esperava que o novo emprego de Mickey lhe permitisse contribuir financeiramente para nossos planos de casamento. Mas, para minha surpresa, ela não destinou nenhum de seus ganhos para as despesas do nosso casamento. Em vez disso, ela canalizou toda a sua renda para comprar um vestido de noiva, sapatos, acessórios e atender às necessidades de suas damas de honra. Assim, eu tinha a maior parte da responsabilidade financeira, incluindo os custos do local do casamento, do salão, dos bolos e quase todo o resto. Cerca de 2 semanas antes do casamento, percebi que Andrea começou a me enviar cada vez mais mensagens de texto. Ela queria saber se eu tive uma boa noite de sono ou me avisar quando ela fosse fazer compras com Maia. A frequência das suas mensagens parecia excessiva e vinham acompanhadas de uma longa lista de motivos superficiais para estabelecer contato. Alternativamente, ela veio à nossa casa com o pretexto de ajudar Maia a resolver diversas tarefas, mantendo a calma para que Maia não suspeitasse de tensões ocultas. Mas no final cheguei ao limite e fui forçado a recorrer a Andrea com um pedido para parar com suas ligações e mensagens excessivas.
Eu tinha medo de que o comportamento persistente dela pudesse prejudicar meu relacionamento com Maia e não queria deixar isso acontecer. Infelizmente, evitei discutir esse assunto com Maia, preocupado com a amizade deles e com a preparação para o casamento que se aproximava. Eu sabia o quanto Maia amava e confiava profundamente em Andrea, e não queria que nada ofuscasse o relacionamento deles. No fundo, não conseguia afastar a suspeita incômoda de que as intenções de Andrea não eram inteiramente sinceras. Parecia que ela estava tentando me seduzir ou me convencer a reconsiderar o casamento com sua melhor amiga. Durante a despedida de solteira de Mickey, a verdade sobre as ações de Andrea ficou clara. Já era tarde da noite e me encontrei na boate do hotel onde estávamos hospedados e desfrutando de drinks com meus amigos. Foi nesse momento que Andrea me ligou, insistindo que precisava me mostrar uma coisa. A princípio hesitei, suspeitando que ela tivesse segundas intenções e quisesse fazer uma última tentativa de me seduzir. Mas quando ela mencionou o nome de Maia junto com outro nome conhecido, a curiosidade me fez levar uma de minhas amigas comigo e subimos. Chegando ao quarto do hotel onde estava acontecendo uma pequena reunião, notei Andrea me esperando do lado de fora da porta. Algo em seu comportamento sugeria que ela iria relatar informações difíceis de acreditar. Quando girei a maçaneta da porta, fui dominado por uma sensação de horror que fez meu coração doer. Antes de a porta se abrir, captei os sons fracos de prazer vindos da sala, e a cada segundo meu peito ficava mais apertado. A visão que se apresentou a mim não foi nada além do choque de Maia sentada em outro homem, que presumi ser um stripper contratado por eles para entretenimento. Mal notando minha presença, ela se afastou abruptamente e correu para se cobrir com um lençol. Reconheci imediatamente o homem parado na minha frente. Como André havia avisado, era o ex-namorado dela da faculdade. Lágrimas involuntariamente brotaram em meus olhos devido às emoções que me dominaram. A gravidade da situação era simplesmente insuportável. Completamente perplexo e com medo, saí silenciosamente da sala, deixando Maia e Andrea para trás. Meu amigo, que me acompanhava, não ficou menos chocado com a foto que se abriu diante de nós. Tentando me confortar ou argumentar, ele tentou iniciar uma conversa, mas eu acenei para ele, recusando-me a confortar. Com o coração pesado, continuei andando pelo corredor, e a voz de Maia ainda soava no ar. Eu podia ouvir os gritos desesperados de Maia enquanto ela interrogava Andrea, exigindo explicar por que ela havia traído tanto. Em meio ao caos, a tensão foi quebrada pela resposta de Andrea, que afirmou que eu mereço alguém melhor que Maia. Ela alegou que eu era apenas gentil com ela e a incentivou a deixar seu parceiro anterior por mim. Segundo Andrea, Maia queria conseguir tudo de uma vez, não querendo se desfazer do relacionamento atual e buscando outra coisa. Não me virei para olhar a continuação da discussão deles. Foi um golpe insuportável para mim perceber que Maia estava me traindo durante todo o nosso relacionamento. A dor era insuportável e eu queria desesperadamente encontrar uma maneira de lidar com ela, mas parecia impossível. Até Andrea tentou me seguir e me confortar, mas não hesitei em excluí-la, batendo a porta na cara dela. Para anestesiar a dor, afoguei-me no álcool, buscando consolo na névoa da intoxicação. Bebi copo após copo até que a linha entre a realidade e a ilusão ficou indistinta e irreconhecível. Quando acordei na manhã seguinte, fui atingido por uma enxurrada de ligações perdidas de Maia e de outras pessoas que sem dúvida estavam preocupadas comigo. Ao sair da sala, vi que Maia já havia colocado o vestido de noiva. Ela parecia completamente abatida. Assim que seus olhos encontraram os meus, ela correu até mim e perguntou com a voz trêmula por que eu não estava vestido para o nosso casamento. Ao ouvir suas palavras, a raiva explodiu em mim, o que estimulou minhas ações. Num acesso de raiva, afastei Maia de mim e anunciei abruptamente que estava cancelando nosso casamento. Um silêncio atordoado reinou na sala. Todos se entreolharam em choque e confusão, perguntando por que mudei de ideia repentinamente. Até meus pais ficaram surpresos com minha decisão repentina, considerando que havíamos investido pesadamente na preparação para o casamento. Mas devido à profundidade da minha dor, não consegui explicar as razões da minha ação. Trancado em meu quarto, procurei consolo dentro de suas paredes. Por trás da porta fechada, pude ouvir as vozes dos meus pais e dos nossos amigos me perguntando sobre os motivos da minha repentina mudança de humor.
Mas Maia não reagiu ao que estava acontecendo, preferindo simular uma perda de consciência. Várias pessoas preocupadas correram para pegá-la antes que ela caísse no chão. De manhã, quando os restos da noite anterior foram limpos, recolhi meus poucos pertences no quarto do hotel. Antes de sair, desliguei o celular, deixando uma mensagem de desculpas no chat em grupo do WhatsApp do meu amigo. Foi um pedido de compreensão, pois eu realmente não sabia mais como reagir naquele momento. Uma semana se passou desde aquele dia fatídico e ainda não consigo perceber que fui enganado. É uma maneira difícil aceitar a percepção de que a pessoa em quem confiei me enganou. Quero dizer porque não fiz uma verificação completa dos antecedentes de Maia por meio da irmã do meu amigo antes de começarmos a namorar. Para dizer a verdade, cometi um erro estúpido. Na época, não senti necessidade de ser excessivamente cauteloso. Mas lembro que, nos primeiros estágios do nosso relacionamento, perguntei delicadamente à irmã do meu amigo sobre Maia. Ela mencionou que eles estudaram em faculdades diferentes e se comunicaram apenas por meio de um amigo em comum na faculdade. Depois de se formarem na faculdade, eles perderam contato, então a história dela não trouxe muita clareza. Falando em Maia, nos vimos ontem e ela ficou furiosa por eu não ter vindo ao nosso casamento. Maia não pareceu notar suas próprias ações, expondo-me como inimigo nesta história infeliz. Ela explicou ainda aos pais que cancelei o casamento devido ao consumo excessivo de álcool na noite anterior, explicando isso pela falta de bom senso em minhas ações. Aparentemente ela interpretou meu silêncio como ingenuidade. Na verdade, eu não queria mais ter nenhum relacionamento com ela e não conseguia entender por que ela acreditava que poderíamos salvar o nosso relacionamento. Para completar, ela admitiu abertamente que, durante nosso relacionamento, ela estava tendo um caso com o ex-namorado, e isso me chateou ainda mais. Ela se justificava pelo fato de eu estar sempre ocupado no trabalho, e isso parecia justificar sua infidelidade. À luz dos acontecimentos recentes, estou completamente perdido. Maia afirma que não prestei atenção suficiente a ela, que simplesmente negligenciei suas necessidades. Mas não vejo como isso pode ser verdade. Nunca recusei seus pedidos ou ignorei seus desejos. Pelo contrário, foi graças a ela que trabalhei incansavelmente, esforçando-me para cumprir todas as nossas obrigações financeiras e ao mesmo tempo cuidando dela. Mesmo agora, enquanto escrevo estas palavras, a ideia de que ela tinha um relacionamento secreto com o namorado não me abandona. Agora ela tem a audácia de sugerir marcar outra data de casamento, para se salvar da vergonha causada pelo cancelamento da nossa cerimônia. É desagradável pensar que ela apenas uma vez se desculpou pela dor que me causou, enfatizando assim a dura verdade de que ela nunca me amou e apreciou realmente como eu a amei. No final, minha decisão foi inequívoca. Não posso me casar com Maia. Ficou claro que nosso relacionamento era unilateral e determinado exclusivamente pelos interesses dela. Portanto, fiz uma escolha difícil. Eu a despejei de minha casa e troquei as fechaduras como um passo necessário para terminar o relacionamento. Depois de conhecer Maia, aproveitei também a oportunidade para expressar minha gratidão a Andrea por, involuntariamente, ter me ajudado a evitar um futuro desastroso. Graças a Andrea, descobri que Maia usou o dinheiro que dei a ela para suprir as necessidades do namorado. Quando Maia pediu quantias exorbitantes para compras pessoais, descobriu-se que ela as transferiu para ele. Além disso, esqueci de mencionar que durante nossas aulas conjuntas Maia ia constantemente à academia. Ela mostrou uma obsessão inegável em manter a boa forma física. A rotina diária desconhecida de Maia, quando ela ia à academia todos os dias, não despertou nenhuma suspeita em mim. Mas descobri recentemente que nessa época ela estava namorando o namorado da faculdade, muitas vezes alegando que estava com Andrea quando não estava. Maia pediu a Andrea que a protegesse, essencialmente escondendo sua verdadeira localização. Depois de saber disso, comecei a entender por que Andrea ficou tão chocada quando Maia disse que estávamos noivos. Poucos dias antes, Maia confessou a Andrea seu grande amor pelo namorado estudante e falou sobre seu desejo de morar com ele. Agora entendo que as constantes mensagens e ligações de Andrea eram uma tentativa de encontrar uma forma de me revelar a verdade. Detesto admitir que Andrea estava procurando desesperadamente uma oportunidade para me contar sobre o engano que estava acontecendo nas minhas costas.
Eu me culpo por não reconhecer os sinais e não dar a ela a oportunidade de confessar. Há momentos em que me pergunto se não mereci, porque é muito fácil me enganar. Mas tomei uma decisão firme. Não haverá novo casamento. Em 2 dias, encontrarei Maia novamente para devolver suas coisas e romper completamente nosso relacionamento. Há 3 semanas, conheci Maia pela segunda vez e algo inesperado aconteceu. Durante nossa conversa, eu disse com firmeza que nunca mais ficaríamos juntos, muito menos discutiríamos a perspectiva de casamento. Em resposta a isso, Maia, olhando nos meus olhos, pronunciou palavras que me pegaram de surpresa. Você honestamente acredita que cancelar nosso casamento aumentará suas chances de encontrar uma mulher melhor? Sejamos honestos, nenhuma mulher sã gostaria de estar com um homem obeso como você. Considere-se sortudo por ter a chance de se casar com alguém como eu. Essas palavras me cortaram como uma faca. Nunca enfrentei insultos tão dolorosos antes, especialmente vindos de uma pessoa que um dia amei ou que afirmou me amar. Naquele momento, ficou dolorosamente claro para mim que tipo de pessoa ela era. Foi difícil aceitar, mas percebi que ela estava me usando todo esse tempo. Tenho plena consciência do meu peso, mas nunca quis um casamento em que minha esposa pensasse que estava me fazendo um favor ou me considerasse uma pessoa indigna de amor e respeito. Eu estava bem ciente das consequências deploráveis que esses casamentos muitas vezes acarretam. Naquele dia fatídico, nossa conversa se limitou ao fato de Maia, num acesso de raiva, ter jogado sua aliança em mim e saído correndo de casa. Decidi bloqueá-la em todas as nossas redes sociais compartilhadas e até bloqueei o número dela. Mas antes de cortar o contato com os pais dela, aproveitei para visitá-los e contar francamente a verdade sobre o comportamento da filha. Esta revelação causou-lhes profunda decepção. Cerca de uma semana depois, após o incidente em que Maia me deixou inesperadamente em um café, comecei a receber ligações persistentes de um número desconhecido. Com curiosidade crescente, atendi a ligação. Assim que atendi a ligação, reconheci imediatamente a voz de Maia, que mudou visivelmente. Tornou-se calmo e mais respeitoso. Ela pediu diretamente um encontro pessoal, explicando que tinha algo importante para contar. Mas insistia em ouvir tudo pelo telefone. Sem esperar por uma resposta, Maia começou a me desculpar sinceramente, pedindo-me que perdoasse e deixasse o passado para trás, para que pudéssemos começar tudo de novo. Para minha surpresa, antes que eu pudesse responder, Maia interveio abruptamente e me informou que estava grávida. Essa revelação me pareceu estranha e não tive tempo de organizar meus pensamentos, pois Maia continuou a falar sem me dar a oportunidade de pronunciar uma palavra. Estou grávida do seu bebê, Rick, Maia disse, me fazendo cair na gargalhada. Acreditando que se tratava de uma brincadeira em homenagem ao dia da mentira, percebi brincando que abril ainda não havia chegado e ela já estava brincando comigo. Deixando de lado suas palavras, rapidamente encerrei a conversa. Como esperado, Maia continuou a me ligar persistentemente e eu bloqueei o número, frustrado. Acontece que o namorado dela a abandonou depois de descobrir que ela não poderia mais sustentá-lo e também depois que ela lhe contou sobre sua gravidez. Tentando me enganar e manipular, ela decidiu que seria capaz de realizar um truque inteligente. Após esse incidente, ela tentou constantemente entrar em contato comigo por números diferentes, que eu afastei diligentemente. Para meu choque e horror, Maia apareceu na porta sem ser convidada. Infelizmente, naquele momento, Andréa apareceu na soleira. Ao ver Andréa, Maia lançou um furioso ataque verbal, lançando insultos vis e acusando André de ser a causa da destruição da vida de sua melhor amiga. Chegou ao ponto em que ela acusou Andréa e eu de termos um caso e de trair sua confiança. A situação agravou-se a tal ponto que não tive outra escolha senão recorrer às autoridades e envolver a polícia. Ontem tomei novas medidas legais, obtendo uma ordem de restrição contra Maia. Só posso imaginar o quão difícil é a vida de Maia sem um emprego permanente e sem ajuda para criar um filho. Quanto a mim e André, não há nada de romântico ou ilegal entre nós. Não presumo que haverá qualquer relacionamento entre nós no futuro. Embora André às vezes venha me ver, não existe uma ligação profunda entre nós, exceto amizade e apoio. No momento, estou focado em reconstruir minha vida e encontrar uma maneira de curar esse coração partido.
Embora o perdão continue a ser uma tarefa difícil, encontro algum conforto no facto de as minhas ações terem tido consequências para ela. Continuo trilhando o caminho da cura e seguindo em frente. Agradeço qualquer conselho e apoio desta comunidade, pois me ajudou a manter um senso de clareza ao longo deste difícil processo. A dor causada pela traição é certamente um golpe cruel, mas ainda estou determinado a encontrar forças e reconstruir minha vida.